Fala pessoal, Walton Pessoa hoje aqui junto com a nutricionista Leilane, abordando vários temas aí relacionados com a sua saúde intestinal, tá? E nós vamos falar agora sobre obesidade, tá? Se você não sabia, tem grande e íntima relação de obesidade com sua saúde intestinal, tá? Então, Leilane, me fale mais ou menos a relação que a gente pode ter aí da nossa saúde intestinal vinculada ao ganho de peso. Como é que a gente pode ter essa abordagem aí e também muito relacionada à alimentação, né? Bom, primeiro a gente precisa deixar claro que a obesidade é uma doença inflamatória. Sim. Então, uma pessoa obesa é uma pessoa inflamada. Quando a gente fala em inflamação, nessa situação, a inflamação que é uma inflamação crônica de baixo grau, né? Às vezes as pessoas acham que inflamação é só aquela situação em que a pessoa crítica, tem um ferimento, né? Ali seria, gente, uma inflamação aguda. Mas quando a gente fala de obeso, a gente fala de uma pessoa que é inflamada cronicamente, mas inflamação de baixo grau. E ela sempre está inflamada. E o nosso trato gastrointestinal, ele, como é a comunicação com o meio externo, vários alimentos aí vão estar aumentando essa inflamação no indivíduo. E além disso, a gente tem a nossa microbiota intestinal, que sim, alguns micro-organismos, eles tendem, né, a ser mais, vamos dizer assim, presentes, né, em pacientes obesos. Então, eles são mais obesogênicos e outros não. Então, cuidar desse intestino, dessa população microbiana, é importantíssimo nesse paciente obeso. E aí, só fazendo uma ressalva, que muitas vezes as pessoas acham que o paciente obeso, apenas uma restrição calórica vai funcionar. Sim. Só que a gente falou, obesidade é inflamação, então a gente precisa cuidar dessa inflamação. E sim, a primeira fonte que muitas vezes a gente precisa cuidar é o intestino. E como eu falei, a porta de entrada é a comunicação. Então a gente tem aí tanto alimentos que vão estar inflamando cada vez mais esse paciente obeso, que muitas vezes são alimentos mais preferidos por eles, porque são mais palatáveis. A própria indústria de alimentos, ela tem esse intuito. E além disso, a gente tem aí o nosso microbioma intestinal, que a gente precisa cuidar, porque sim, a gente tem micro-organismos obesogênicos relacionados com obesidade, relacionados com estímulo de genes que vão estar propiciando cada vez mais esse acúmulo de gordura. Perfeito. Então, pessoal, dependendo dos bichinhos que você tem dentro da sua barriga, dando aqui uma simplificada, vão te dizer se você vai ser uma pessoa com o seu peso ideal ou então uma pessoa com obesidade. Então, para você ver a seriedade que é esse assunto aqui, tá? E aí também é muito importante pontuar, pessoal, o que a Leilane falou, que é o seguinte: muitas pessoas têm esse pensamento simplista do tratamento da obesidade, que é somente fazer déficit calórico. É importante? Se não tiver déficit calórico, muitas vezes não vai ocorrer o emagrecimento, tá? Só que para isso acontecer, vários pilares têm que estar, caminhando junto. E um grande pilar é a saúde intestinal, tá bom? Então fica essa dica. Se você tem obesidade, sobrepeso, então conhece alguém que tenha, tá? Então encaminhe esse vídeo para ele saber que muitas vezes o começo da obesidade daquela pessoa tá na sua saúde intestinal, tá bom? Fica a dica aí, valeu, abraço!